Então, boa tarde a todos. Vou apresentar, então, a minha defesa de dissertação, que é com temática Atlas da Paisagem no município de Segredo, Rio Grande do Sul. Esse trabalho, ele é um conjunto de análises do meio físico e do meio antrópico no município de Segredo. Como muitos Atlas da Paisagem, como a gente vai ver, né, que teve essa revisão bibliográfica, esses trabalhos, eles têm de ser tanto uma análise que revisa, né, aspectos do meio físico, da natureza, da geografia, mas relacionando quase sempre aspectos do meio antrópico, principalmente quando se refere à paisagem para a arquitetura, né, que é desse programa de pós-graduação. Esse trabalho teve como produto final tanto a dissertação quanto o Atlas em si, que é um produto a ser disponibilizado à população do município. Mas adiante vamos falar sobre as etapas, né, da produção desses dois produtos finais. E o objetivo deste trabalho é compreender a paisagem, suas heterogeneidades e homogeneidades, a fim de interpretar e mapear áreas do município que podem ser compreendidas como unidades de paisagem e, com isso, elaborar o Atlas da Paisagem do município de Segredo. Eu vou explicando sobre esses conceitos agora nos próximos slides. Uma pequena introdução ao município de Segredo, tem uma população de pouco mais de 7.400 habitantes, a área estimada em 241 km², e teve sua emancipação no ano de 1988. A emancipação no ano de 1988, mas a origem do município como o vilarejo que deu um desenvolvimento contínuo até isso, se iniciou em 1926. O município está localizado numa região que é popularmente conhecida como região Centro-Serra do Rio Grande do Sul. Apesar dessa região ela não ser uma região assim dita como oficial, né? Oficialmente, o Segredo está na micro-região de Santa Cruz do Sul e sob influência de Sobradinho. Mas esse termo Centro-Serra ele é muito popular entre os municípios da região. E está totalmente inserido na bacia hidrográfica do Alto Jacuí, apesar da proximidade, de muitas vezes dizerem, né, que ele está no Vale do Rio Pardo, mas é uma proximidade muito grande, mas de fato, com a revisão de dados que a gente fez sobre a hidrografia, a gente constatou que ele está realmente totalmente inserido no Alto Jacuí e não na bacia hidrográfica do Rio Pardo. Para a gente ter essa introdução, eu trouxe esse mapa, que ele é um dos resultados, né, na verdade, desse trabalho, mas é para a gente poder localizar o município, né, então, dentro do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, dentro do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem essa porção central, um pouco para norte do estado, e, enfim, o município aqui, com as características marcantes, assim, né, geográficas, que são o Arroio Lagoão e o Arroio Jaquirana, que são os arroios com maior força, assim, né, maior classe, e a RS 347, que apesar de ser uma estrada de chão, ela é denominada como uma rodovia estadual, que liga o município de Segredo ao município de Lagoão e a região de Soledade. Com objetivos específicos, a gente tem a compilação desses dados de relevância, tanto naturais quanto culturais, e tanto, né, a gente tem esses dados que são do meio físico, mas também esses dados históricos, que são aqui no segundo objetivo, em que a gente traz essa ênfase. Claro, a gente traz também a história documentada, mas também a ênfase aos dados que a população mesmo relata e trouxe, né, nesse trabalho e em trabalhos anteriores, e desenvolver as cartografias para a gente poder tanto ter cada área, né, geográfica, por exemplo, a recursos hídricos, a declividade, a epsometria, mas a gente também poder correlacionar esses mapas para poder fazer as análises necessárias para a gente poder delimitar o que seriam as unidades de paisagem. Então, com as unidades de paisagem, o que é o objetivo? É o objetivo que a gente consiga trazer diretrizes, né, para o município, a partir das homogeneidades dessas regiões que a gente observa.
Então, a etapa que a gente ainda está, né, agora, com o final dessas análises todas feitas, é a elaboração do Atlas, e que ele seja disponibilizado à população para que possa ser usado como material didático, como diretrizes para o desenvolvimento urbano e rural, e o que a gente pode colaborar com a comunidade, né, através de um trabalho como esse. Então, os conceitos que a gente pode trazer, né, que foram revisados, foram conceitos de paisagem, né, a paisagem não somente com um olhar geográfico, mas com esse olhar sobre que a arquitetura tem, né, a arquitetura como um produto da própria ação humana, né, a arquitetura, urbanismo, paisagismo. Então a gente tem esse olhar com a comparação não somente do meio natural e meio histórico, desculpa, meio histórico não, mas o meio natural e os processos históricos da ocupação humana, né, que gradualmente fizeram com que a gente tivesse, por exemplo, áreas rurais desbravadas e cidades, né? Mas essa análise da própria cultura dessa população que chegou lá, por que ocorreu de tal forma como ocorreu. As unidades de paisagem, como eu falei antes já, né, elas têm esse intuito, elas estão presentes em quase todos os atos de paisagem, e o intuito delas é realmente a gente poder trazer diretrizes, separar o território em diferentes regiões, para ter diferentes diretrizes para cada região, conforme suas potencialidades, conforme suas deficiências também, né, o que pode ser melhorado. E o próprio conceito de Atlas, que a gente, inclusive, teve essa preocupação, né, com o que é o Atlas e o catálogo da paisagem, mas realmente como a gente trabalha tanto com mapas, né, essa cartografia mesmo, ela já permite que a gente possa dizer que esse trabalho ele é um Atlas da paisagem, que é um conceito de Atlas, realmente ele é um conceito com muito mais origem, né, quando vem a mente da população ouvindo esse termo, a gente pensa realmente em geografia. Então, como a gente tem essa cartografia, o termo utilizado para atas de paisagem, para esse atas de paisagem foi esse. Então, alguns outros conceitos menos fundamentais, mas ainda assim importantes, são a imigração italiana e a imigração germânica, já que não ocorreu em todas as regiões do Brasil. A imigração italiana no Brasil se iniciou em 1875 e tem esse nome porque realmente existia o país Itália, né? De onde veio essa população. Apesar de que eu levanto uma hipótese que de repente esse termo possa ser revisado, é uma das sugestões de estudos que possam vir a ocorrer apontadas por essa dissertação, essa do termo, né, italiano. E a imigração germânica, que é um termo que seria o mais correto porque a gente conhece como imigração alemã. Por não existir no tempo que se iniciou a imigração, a Alemanha como uma nação, né? Existiam várias nações diferentes sobre um território. A arquitetura vernácula também é um termo que merece ser ressaltado devido à característica da produção arquitetônica dessas imigrações no território onde sofreu a influência delas, e sendo um deles, inclusive, Segredo. Bom, então aqui a gente tem como procedimentos metodológicos essa revisão bibliográfica, que é fundamental para o trabalho, né? Que tem dois frutos, né? Um mais direto, que é o histórico e a caracterização do território, e o outro um pouco que traz fundamento, né, que é para o reconhecimento da área. A gente não pode reconhecer um município sem saber a sua história, os processos que ocorreram para que se configurasse, né, a região como ela é. E o reconhecimento da área, ele também é um processo que ele está muito vinculado aos atlas da paisagem, né, quando a gente revisa a metodologia, né. Então, esses processos ocorrem com reconhecimento da área, a elaboração de cartografia e os cruzamentos que puderam ser feitos a partir dessa cartografia gerada. E esses cruzamentos têm como objetivo realmente a gente definir essas unidades de paisagem, né, que passam por uma validação
que no caso desse trabalho foi uma validação tanto teórica quanto de campo, né, muito forte, conforme eu vou mostrar aqui a validação em campo, que geram neste trabalho a dissertação e o Atlas, né, como os produtos que nós analisamos demonstram. E este outro diagrama, que também é demonstrado na dissertação, ele mostra os processos metodológicos para gerar as unidades de paisagem. Então, neste trabalho, o que a gente relacionou? A gente relacionou 3 áreas fundamentais. A primeira é a área sobre uma análise étnico-cultural, já que o município ele tem essa diversidade. A segunda área, econômica, com uso e cobertura do solo, análise da uso e cobertura do solo. E a terceira área é a geográfica, né, com as unidades de relevo. O mapa de unidades de relevo ele foi gerado a partir de uma análise do mapa de declividade e o mapa de hipossometria em conjunto. O mapa de cobertura do solo ele foi gerado uma versão simplificada do mapa de 2021, porque para que a gente pudesse fazer um cruzamento mais eficiente. E o mapa de predominância étnico-cultural ele foi gerado, ele é estimado, é claro, os limites no território eles não são fortes, né? Eles são limites que tendem a ser brandos, mas a gente gerou por existir essas predominâncias que são constatadas por alguns outros atores da região, né? Então, ele foi gerado a partir tanto da revisão bibliográfica quanto do mapa de distritos, já que é apontado que os distritos também foram divididos segundo essa questão cultural, não somente geográfica. Então, esses 3 dados, esses 3 fatores fundamentais, eles foram cruzados em 2 cruzamentos, que o primeiro relacionando o uso e cobertura do solo e unidades de relevo, e o segundo relacionando esses com a predominância étnico-cultural, que com isso a gente teve esses mapas prévios das unidades de paisagem. Por que prévios? Porque apesar deles deles relacionarem todas essas 3 áreas, eles ainda são um processo automatizado. E os atlas da paisagem, eles defendem que exista esse trabalho de campo, essa sensibilidade que a gente pode analisar o território com um olhar sensorial e também conhecendo, né, experienciando. Então, muitas questões que ficaram pendentes com esses mapas prévios, a gente pôde solucionar a partir de campo. E, com isso, gerar o mapa final das unidades de paisagem. Bom, a abordagem histórica, como resultados, né, a gente pode trazer, dividindo aqueles 3 fatores, né? O primeiro fator histórico-cultural. A gente tem como resultado, né, a reunião desses dados sobre o povoamento no município de Segredo, como se deu. E a gente tem início, com uma revisão bibliográfica, a gente pode trazer esse dado, né, do primeiro povoamento que aconteceu no município, que começou lá nas primeiras décadas do século XIX, com a Picada Botucaraí, sendo uma estrada de grande importância para o estado do Rio Grande do Sul, como ela está demonstrada aqui nesse mapa, e as regiões de influência que a partir das proximidades com essa estrada, que fazia ligação entre o Alto da Serra e as regiões da Depressão Central e o Pampa, houve, né, com esse trânsito, o interesse da população de outras partes do Brasil, principalmente do Sudeste, em habitar essa região. Então, a gente tem aqui a primeira vinda de um povoamento ibero-brasileiro que trouxe a mão de obra escrava em uma região que já existia uma população indígena. Esse processo ele foi muito gradual e a gente vê pelos dados apresentados numa das bibliografias que é um processo que aconteceu lentamente, que foi através das sesmarias, o estabelecimento das fazendas, aí as vendas de terras. E nesse período inicial a gente já consegue ver os sobrenomes das primeiras famílias que a gente tem na região de Segredo, que até hoje, quando falam, por exemplo, na divisão territorial que aconteceu com a vinda dos imigrantes, existe uma correspondência desses sobrenomes. Então, a gente pode dizer que realmente eram os fazendeiros que que estiveram lá desde o século XIX. É uma hipótese, mas bem fundamentada, assim, a gente poder ressaltar isso. A abordagem histórico-cultural também, com o passar do tempo, né, a gente tem o segundo período, que daí é o povoamento regional, né, imigrante. Regional por quê? Porque
o Centro-Serra todo aconteceu meio que em conjunto, num tempo em que não existiam ainda tantas fronteiras. Então, a partir dessa região aqui, que é o município de Arroio do Tigre, onde existia a colônia Sobradinho, os imigrantes alemães se foram ocupando territórios a nordeste, e a partir da quarta colônia, através de Ibarama, Novo São Paulo, ainda no século XIX, os imigrantes italianos foram também avançando sobre a região. Segredo, a gente tem os registros mais antigos da população imigrante habitando a região a partir de 1926. Porém, a gente sabe que existia uma população que já habitava essa região antes, provavelmente de origem afro-luso-brasileira. Outro aspecto a ser abordado sobre a abordagem histórico-cultural é a própria arquitetura. A gente pôde recuperar, né, aquilo que teria sido a arquitetura de períodos anteriores aos imigrantes, com casas de taipa de mão e telhado de tabuinha, que foi inclusive um recurso utilizado pela população imigrante depois, que hoje em dia nós não temos mais exemplares desse tipo de arquitetura, porém a gente pôde recuperar essas fotografias, e o que teria sido a arquitetura das grandes casas das fazendas, porque os familiares, né, desses fazendeiros, eles relatam que a casa dos antepassados deles teriam sido grandes construções de madeira, compridas, criadas de duas águas, em cima de porão de alvenaria, e a gente tem algumas construções semelhantes na região, apesar de elas estarem em regiões de imigração alemã e italiana, mas a gente sabe, né, que nesse processo da arquitetura vernácula a gente tem também o absorvimento da cultura, né, regional. Então, pode ser que essa população imigrante tenha absorvido essa arquitetura que já existia na região. E sobre a arquitetura da efetiva, né, do efetivo desenvolvimento de Segredo, a gente tem dois ciclos que a gente pode mencionar. O primeiro, que é o ciclo da madeira. A população estava desbravando uma grande área de terra com muito recurso, né, que é a madeira mesmo. Então, ao mesmo tempo que tu desbrava, tu aproveita para construir tua própria casa e vender essa madeira para outras regiões. Então, algumas construções de madeira que existiram na área urbana de Segredo, a gente vê aqui. Essa aqui na cidade de Tamanduá é a última restante, e essa última restante nas proximidades do município de Segredo. Essa imagem aqui é a inauguração da primeira capela de Segredo no ano de 1928. Então, esses são os exemplares do ciclo da madeira. E aqui, o segundo período arquitetônico, que é quando houve o apogeu da alvenaria na região, com o estabelecimento das olarias. E esse período coincidiu com o período da Segunda Guerra Mundial. Eu levanto, inclusive, uma hipótese e sugestão para estudos futuros, que é investigar a correlação entre o desenvolvimento de uma arquitetura meio padronizada. A gente tem, assim, essa arquitetura revestida em chapisco, com umas influências do Art Deco aerodinâmico na região, que também traz, assim, que as expressões culturais, assim, que a gente via antes na arquitetura da madeira, que eram mais afloradas, agora elas ficam mais para dentro das casas. Então, a gente tem que por fora as casas eram assim, né, acinzentadas, e por dentro sempre muito ornamentadas e coloridas. Então, esse foi o segundo período de desenvolvimento arquitetônico de Segredo, que é trazido por uma das fontes de base da nossa pesquisa. O outro aspecto, que é a análise sobre o meio físico e geográfico, a gente tem essa cartografia que foi gerada a partir de várias bases de dados, conforme a precisão dos dados apresentados, né, foram selecionados. Então, o mapa de geologia do município, o mapa de distritos, o mapa de hipossometria, o mapa de declividade, unidades de relevo e recursos hídricos. Esses foram os mapas que colaboraram para gerar realmente as unidades de paisagem e as diretrizes que a gente traz para cada uma delas. Outro aspecto da análise sobre o meio físico é o perfil geológico esquemático, que foi gerado a partir de um outro perfil que foi gerado para o município, porém, cruzando por regiões de maior interesse da população, por abranger, por exemplo, mais comunidades que a população possa reconhecer quando ela analisa o Atlas da Paisagem. Então, a gente tem 3 comunidades aqui, que ele cruza realmente
por dentro, né, e outras regiões de relevância, como, por exemplo, Serrinha Alta, Campo de Sobradinho, que a gente pode correlacionar, né, com a análise do perfil geológico. Os resultados também trouxeram, a gente também gerou resultados sobre outros aspectos, por exemplo, o aspecto histórico-cultural. Então, a gente tem uma cartografia aqui sobre as predominâncias étnico-culturais geradas a partir, né, dos dados que foi possível analisar. E a abordagem econômica, a gente tem os dados sobre o uso da terra em 3 anos, para que a gente pudesse trazer um panorama do desenvolvimento rural do município, como que se deu, aonde, qual tipo de uso da terra decaiu, qual tipo de uso da terra se predomina hoje em dia, em um contexto visual, em uma análise visual. O uso da terra em 2021 foi fundamental para a gente gerar as unidades de paisagem. E esse processo das unidades de paisagem ocorreu, revisando mais uma vez o diagrama de metodologia, né, da seguinte forma: o uso da terra simplificado foi cruzado com um mapa de unidades de relevo, foi um mapa gerado por nossas análises. Esse primeiro cruzamento de uso da terra com unidades de relevo foi relacionado com aquele mapa de predominâncias étnico-culturais, para que a gente pudesse fazer uma relação dos 3 fatores. Esse mapa, ele trouxe algumas questões, algumas dúvidas, que eu vou apresentar ainda agora adiante, que com a saída de campo, com o processo que a gente fez, né, sistematizado, a gente pôde gerar oficialmente o mapa final das unidades da paisagem. As dúvidas geradas nesse segundo cruzamento foram as seguintes. Primeiro, a gente tem 2 regiões de predominância étnica da população afro-luso brasileira, só que a região a norte, ela tem uma característica diferente das regiões a sul. Por quê? Por causa do Vale do Arroio Lagoão. Então, o relevo aqui é muito mais acidentado e o uso do solo, portanto, é diferente do que a gente vê aqui nas regiões a sul. E, por exemplo, a região do Tamanduá, que é a região de predominância da imigração germânica, ela tem também uma diferença geográfica e, a partir de uma análise de campo, a gente pode definir se ela seria realmente uma unidade, né, inteira, ou se ela também teria de ser dividida em 2. Então, a partir, né, do trabalho de campo, a gente pôde constatar que sim, foi escolhido separar essas unidades devido ao Arroio Lagoão, devido à característica geográfica e também ao uso do solo, próprias configurações do território, conforme eu vou descrever agora as unidades para vocês. Então, a gente tem aqui a norte, a unidade Alto da Serra Norte, aqui a unidade Alto da Serra Sul, que é dividida ela é fracionada no mapa de segredo, mas como a gente sabe que no interior, né, a gente não tem os limites municipais tão evidentes. Então, para a população, transitar por dentro de um município vizinho, para ir de uma localidade a outra, é uma coisa muito corriqueira, e acaba que isso não faz parte do cotidiano dessa população identificar esses limites. Então, aqui for a outra unidade, né, Alta Serra Sul. Aqui é a unidade Vale do Jaquirana, que estaria envolvendo a sede municipal, porém ela foi decidido a gente separar ela também, para que a gente pudesse fazer uma análise sobre o meio urbano separadamente, né? E a unidade de paisagem Tamanduá, que realmente é uma unidade que a gente constatou que, apesar da diferença geográfica em mapa, em campo a gente observa que existe essa predominância cultural que se sobrepõe ao que a gente constataria através somente da análise automatizada, feita em software. Então, a unidade Vale do Jaquirana é essa imagem que pode mais descrever o que ela é, e ela é realmente o vale por onde percorre esse rio, com áreas mais planas. Quase sempre a paisagem ela é fundeada pelas regiões de altitude que a gente vê a norte e a sul do município, mas ela tem também esses morros testemunho que a gente pode ver aqui através da transparência do mapa de isometria aqui nesse mapa, né? Que existem esses morros testemunho que também geram acidentes no relevo, mas a predominância é de áreas férteis, por serem de solo mais fundo, por serem de vale, e foi onde também ocorreu a maior predominância da imigração italiana, sendo tanto Segredo quanto Serrinha Velha comunidades no interior de Segredo, onde existe essa predominância étnica. E aqui a gente traz mais imagens, né, dessa região, a própria localidade de Serrinha Velha,
algumas das casas antigas da imigração italiana e do próprio vale por si. Como é uma região mais plana, e no Brasil acontece o fenômeno, né, que abrange o país inteiro, que é o avanço do cultivo de soja, a gente vê que mesmo nessa região, sendo segredo uma região de serra, que muitas vezes o solo ele não é o ideal, muitas vezes é muito rochoso, a população também tem deixado de ter outros cultivos e de criar, por exemplo, gado de corte ou leiteiro para o cultivo de soja. Então, a gente vê que é uma área onde tem um avanço muito grande das lavouras. E o que acontece? Quando a gente tem um avanço muito grande de uma lavoura de maior porte, a gente, claro, que observa uma tendência ao êxodo rural, já que a população ela acaba por, né, expandir a sua área de terra, o arrendamento da área do vizinho e a própria compra, né, das áreas de terra próximas. Então, para essa unidade de paisagem foi apontado que precisa ter uma qualificação das próprias comunidades do interior e das estradas que cruzam o interior para que essa população possa viver de uma forma mais, vamos dizer assim, interessante, né, para que seja interessante para elas ainda viver no interior do município, né, para que não ocorra esse esvaziamento das regiões rurais. Como essa região sofre o avanço de lavouras de grande porte, é sugerido que ocorra isso para a gente poder ter uma população ainda, um interior do município habitado, e que seja interessante para a população estar ali, não que somente seja, tem que estar ali por estar, né, que a população tenha um modo de sustentar. E vou seguindo adiante, a partir disso a gente pode fazer comparações entre outras unidades de paisagem para a gente fazer também constatações. A unidade alta da Serra Norte, ela é essa região que eu tinha mencionado, né, a região do distrito de Bela Vista, em que a gente tem essa área que tende a ser mais acidentada, né, o relevo tende a ser mais acidentado, e com uma predominância étnica da população afro-luso-brasileira. Então, a gente vê aqui um exemplo, né, da geografia da região, que vai se acidentando conforme mais próxima do Arroio Lagoão. As lavouras, né, as áreas desbravadas, elas existem e são pequenas em meio às regiões acidentadas, e a população, ela tende a habitar regiões mais próximas das estradas, e não sedes rurais, propriamente, devido tanto à característica geográfica, quanto ao próprio aproveitamento dessa área, né? É pequeno, então temos que aproveitar. Vamos habitar, então, as regiões mais próximas. Então, aqui a gente vê várias casas próximas às estradas que passam pelo interior e as áreas de terra desses relevos mais acidentados. O que acontece? Essa é uma região do município que também tem, mencionado, inclusive, por uma autora da região, em uma análise sociológica, né? Ela fez um trabalho sobre os habitantes de Segredo, da região de Bela Vista, que recebem o auxílio do Brasil Sem Miséria. E a maioria dos habitantes de Segredo que recebem esse auxílio moram nessa região, e a gente vê que é uma região que tem muita dificuldade, tanto por característica geográfica quanto pelo poder aquisitivo da população. Então, é incentivado que, é sugerido, na verdade, né, que haja um incentivo de instituições de incentivo agrícola, né, para que as populações dessa região possam aproveitar melhor essas áreas, que elas possam ter cultivos, por exemplo, de menor porte, que possa também gerar capacitação para que essa população não precise somente depender do meio rural para sobreviver, né, para ter o seu ganho financeiro, mas que através, por exemplo, de capacitação, hoje em dia a gente tem muito trabalho que é à distância, então as pessoas podem encontrar oportunidades para trabalho remoto, né, e ainda assim habitar essa região e trazer desenvolvimento, trazer maior poder aquisitivo para a população. E para o próprio distrito de Bela Vista, como a comunidade, né, a sede do distrital, já que é uma sede com população grande. Então, existe uma oportunidade populacional, mas existe pouca capacitação e oportunidade para essa população se desenvolver, né, financeiramente e também com estudos e capacitação.
Aqui é uma imagem do Arroio Lagoão. Nas regiões imediatas a esse arroio, a gente vê que o relevo é realmente mais acidentado. A unidade alta da Serra Sul, ela já é diferente da unidade alta da Serra Norte, porque apesar de também serem regiões de altitude, a alta da Serra Sul é uma região de altitude ainda superior, chegando a quase 600 metros de altitude. Apesar dessas semelhanças culturais e geográficas, a unidade alta da Serra Sul ela tem uma configuração diferente da alta da Serra Norte. Por quê? Porque a região alta da Serra Sul, ela é onde até pouco tempo atrás, assim, até o avanço também do cultivo de soja, havia uns antigos campos, onde se criava gado. E esses campos, eles são, né, eles existem desde o tempo das antigas fazendas, ainda lá atrás, como eu trouxe na revisão histórica, né, das primeiras sesmarias e fazendas que se estabeleceram na região. Então, a gente tem essa diferenciação muito grande, né, de um relevo que tende a ser mais plano para as zonas de transição que hoje em dia são tomadas por mata, né, que não podem ser cultivadas, que fazem a diferença entre o alto da serra e a região do Vale do Jaquirana, como eu apresentei antes. Nessa região, a gente tem pouca população em zona rural, porque originalmente eram fazendas grandes, então a gente tem uma população que está mais relacionada não somente na beira das estradas, como na região alta da Serra Norte, mas em volta de comunidades e capelas, porque são comunidades e capelas mais antigas, né, que remontam a esse período. Então, essa região, ela tem essa diferença, né, ela é um relevo menos acidentado, também está vivenciando muito esse avanço da soja, e o que seria incentivado aqui, já que a população está mais concentrada em torno das próprias capelas, que já existem, já são consolidadas na região, que o município possa, através de um incentivo ao que, como é que eu posso dizer, meu Deus, um incentivo às próprias comunidades se consolidarem, que essas comunidades se tornem interessantes, que haja mais distribuição, por exemplo, de importâncias, né, de locais, por exemplo, assim, de serviços e outras coisas que não necessitam realmente estar na sede municipal, e que os próprios eventos das comunidades se tornem também opções de capacitação e de informação, né, porque os eventos, eles geralmente são festividades, a gente tem, assim, a festa da comunidade Nossa Senhora Aparecida, vai muita gente, as pessoas vão lá, festejam, tem a oração, mas também que esses eventos eles podem ser interessantes por outros motivos, né? Podem ser, por exemplo, oportunidades para que haja cursos, para que haja oficinas, tanto culturais, né, olhar para o resgate do passado, quanto de capacitação, para um hobby, por exemplo, da população, além, é claro, das recomendações já feitas para que as comunidades interioranas permaneçam interessantes e habitadas e não cada vez ainda influenciadas pelo êxodo rural. Aqui é a unidade Tamanduá, é a zona de maior influência da imigração germânica, e nessa comunidade a gente vê que ainda existem pessoas que falam o idioma alemão, é uma região que a gente tem, assim, mais construções antigas conservadas, porém essa população não tem um incentivo. Então, esses fatores culturais na região de Tamanduá são o que trazem a maior singularidade, né? Já que, geograficamente, a unidade de Tamanduá ela tem tanto relações com a região de Bela Vista quanto relações com a região do Vale do Jaquirana. Essa predominância cultural, ela deve ser observada e ela pode ser incentivada, por exemplo, com relações dessa comunidade com o próprio município de Arroio do Tigre, que é um município de origem germânica, que pode trazer alguns projetos sociais, culturais, né, para a população, por exemplo, como o próprio incentivo da língua que ainda é falada na região, e além das próprias incentivos rurais já mencionados, que são comuns de todo o município, de trazer
realmente assim maiores oportunidades para essa população do campo, maior consolidação das comunidades rurais, é que o município distribua importâncias, né, entre as comunidades rurais, para que elas sejam mais protagonistas e não somente comunidades pertencentes a uma sede municipal a qual elas pertencem, que as administra, né? E aqui no mosaico a gente observa também, né, tanto regiões de serra quanto regiões baixas, mais baixas do município de Tamanduá. A gente observa que as lavouras elas têm muitas falhas, isso é resultado da própria característica natural da região também. E em volta dessas lavouras, geralmente, a gente vê assim quando é uma lavoura nova, porque eles têm o arrastamento das pedras que antigamente ficavam no meio do campo para as laterais das avenidas, e isso ocorre em todo o município. Aqui um dos casarões preservados na sede, né, distrital, e aqui as igrejas, né, que são características da imigração alemã, por serem a católica e a evangélica de confissão luterana. No caso de Tamanduá, as duas foram estrategicamente posicionadas ao lado do salão paroquial, que demonstra um diálogo interreligioso desde a origem dessa comunidade. A unidade sede, ela já tem outras problemáticas, né, já que a gente deixa de trazer um olhar tão rural e mais para o urbanismo, né, na região. A gente vê que ela é dividida em 3 partes em que uma é mais privilegiada e mais populada, como que é o próprio centro que a gente observa aqui, mas também as regiões que a gente observa aqui nessa imagem, que é o bairro Nossa Senhora Aparecida e a região que conecta as duas unidades, né, o Nossa Senhora Aparecida com o centro do município. Então, por causa dessa característica, assim, de estar sempre muito vinculado à RS 347, que cruza o município, são apontadas algumas diretrizes para que possa se consolidar essa área urbana, apesar de ali cruzar uma rodovia, né, que ainda não é asfaltada, porém, existem vários indícios que em breve será. Com isso, o município pode perder alguns pontos, por exemplo, a qualidade de vida da população, vai deixar de ter aquele caráter pacato, né? Por exemplo, assim, um vilarejo, tu pode deixar com um pacato, uma região pacata, tu pode permitir que tua criança caminhe e vá até a escola, mas com uma rodovia passando em frente à tua casa, essa situação muda. E esse é um dos problemas que existe no município com o desenvolvimento da RS 347. Um outro problema não vinculado tanto a essa rodovia ser eventualmente asfaltada é o bairro Nossa Senhora Aparecida, que apresenta muita precariedade em relação às outras regiões do município. Por exemplo, várias ruas não são pavimentadas e a população é visível assim que não existe tanto incentivo da prefeitura nessa região e importante realmente que a prefeitura traga esse olhar e traga mais incentivo para que esse local também se consolide, porque a gente vê que em cidade pequena, às vezes a gente acaba por ver assim, não é a concorrência, mas muitas vezes quando tu tem mais e mais oportunidades, essa população tem maior poder aquisitivo e vai poder consumir mais no próprio centro do município. E aqui é uma visão sobre o centro do município que outro problema, né, que já é um problema histórico, é que ele foi inicialmente, né, pensado para se desenvolver nessa região de vale aqui, mas ele se desenvolveu na região de morro por alguns problemas, né, algumas famílias não venderam as terras que tinham aqui embaixo e o município acabou se desenvolvendo para onde, né, quem vende, né, daí se desenvolve. Isso é um problema em questão de planejamento, porque, por exemplo, se tu vai visitar o município hoje, tu vê que a igreja está virada de costas para onde a cidade se desenvolveu, porém, por um outro lado, as regiões de várzea, por onde passa o Arroio Jaquirana, o Arroio Segredo, que de vez em quando podem, inclusive, alagar, não são tão propícias para que haja desenvolvimento urbano, né? Então, por um lado, foi um resultado positivo, que não houve desenvolvimento nesse sentido do município. Caso haja, eventualmente, no futuro, é necessário que se procure soluções para esses problemas ambientais. Não que também não ocorra problemas ambientais com o município se desenvolvendo morro acima, como, por exemplo, urbanismo. A população tende a não caminhar tanto, por ser um município de relevo inclinado. Então, é um município muito pequeno, mas que todo mundo pega carro para ir de um lugar ao outro. Esse é uma problemática que a gente traz, que deve ser observada no desenvolvimento municipal.
Bom, como conclusão, a gente tem vários fatores, né, sobre a própria área urbana e a área rural. Aqui a gente vê, por exemplo, uma das ruas abertas para desenvolvimento nas proximidades do município, porém que ainda não se consolidou. E aqui ao lado a gente tem uma taipa de pedra como um símbolo, né, do que nos resta do antigo estabelecimento das primeiras comunidades ali na região, né? E como que a gente faz para que, por exemplo, essas construções que a gente vê e essas culturas que ocorreram na região sejam consolidadas em uma cidade que se desenvolve, que vai caminhar adiante, né? Então, nós temos, no entanto, para finalizar, 5 unidades de paisagem, a unidade sede, Alto da Serra Norte, Alto da Serra Sul, Tamanduá, e Vale do Jaquirana. A gente tem umas regiões com mais fragilidade, né, que por exemplo, por questões sociais e oportunidades, como a região Alto da Serra Norte. A gente tem regiões com muito potencial agrícola, como, por exemplo, o Vale do Jaquirana e o Alto da Serra Sul. A gente tem regiões com muita influência cultural, né, de diferentes origens, então a gente tem que trazer oportunidades para que essas culturas também se reflitam no que a gente vê no território, né? Não que seja somente assim uma questão de origem que ficou para trás, e que se valorize, né? Porque a história do município é muito rica, uma origem remota, lá no século XIX, mas que sofreram muitos eventos, né? Tanto com guerras quanto com o estabelecimento das colônias imigrantes. Nesse trabalho, alguma das oportunidades, desculpa, alguma das dificuldades observadas foi a dificuldade para a gente obter dados históricos, né? Houve poucos registros que tiveram um olhar aprofundado para esse lado do município, né? Geralmente, os trabalhos históricos eles são feitos no ano da emancipação do município. Então, a gente vê muitos capítulos, muitos textos falando sobre como ocorreu a emancipação, e inclusive na dissertação eu procurei dar esse olhar para os períodos anteriores à emancipação, justamente para que a gente traga o que é novo, né? Um dado novo, não somente um dado que já está escrito, que já está em todos os documentos da prefeitura e do município. Tem várias sugestões de estudo que são mencionadas, eu mencionei aqui durante essa apresentação, mas eu posso mencionar uma investigação sobre a origem dos imigrantes italianos, que talvez tenham vindo de fora da Península Itálica, por como a gente pode constatar no capítulo da dissertação sobre os idiomas. Outros trabalhos sobre a origem histórica do município em si, né, porque os trabalhos que a gente utilizou como base, eles trazem esses documentos do século XIX, mas eles falam sobre toda a região, e não somente sobre o município. Então, precisa ver esse resgate, né, dos documentos que falam que, efetivamente, em segredo existiram em tais porções da terra, aquela população que se estabeleceu, aquela família, né, de onde veio. Esse registro a gente não tem. A gente tem alguns registros sobre as famílias e eles ainda tendem a ser meio vagos, né? Entre outros estudos que podem ser feitos, inclusive sobre desenvolvimento urbano e rural em regiões com influência tanto de clima, né, quanto dos próprios rios na região. E com expectativa, a gente espera que com esse Atlas da Paisagem a gente possa ter a população do município aproveitando esses dados para melhor planejar o desenvolvimento futuro do território e melhor conhecer sobre o próprio lugar onde habita. Fundamentalmente, as expectativas são essas, né? Mas com isso, a gente espera muitas outras melhorias, né? Que, por exemplo, assim, do conhecimento da população sobre a história em períodos anteriores, quais guerras passaram pela população, pela região, quais etnias que tiveram ali presentes, e como que isso se desenvolver, o que são projetos sociais que a gente pode fazer que aproveita que a população tenha essas origens e reconheça o próprio território, né, as oportunidades que a gente tem em relação, por exemplo, a relevo, a relação aos vales, aos morros, e que a gente possa ter a valorização da diversidade, né, tanto que o município valorize as comunidades rurais, quanto que as comunidades rurais entre si possam ser também protagonistas no desenvolvimento do município. Aqui é uma ilustração que
eu fiz para a gente trazer para esse Atlas da Paisagem, que é uma compilação, na verdade, arquitetônica, né, para que a gente possa fazer uma comparação entre a arquitetura de Segredo nos anos 60, como a gente pode ver nessa ilustração aqui, com a dos anos 30, que ainda está sendo feita, e eu não trouxe porque ainda não está completa. Mas existe muita diferença arquitetônica, né, e um jeito de ilustrar isso para a população e que fique claro, que fique evidente, né, é através de ilustrações desse tipo. Então, esse é um olhar sobre o que o conteúdo do Atlas vai trazer, além de uma simplificação dos dados apresentados. Então, muito obrigado pela atenção, e assim eu encerro a minha apresentação.